Parlamentares da oposição reagiram ao rebaixamento da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula neste ano. Já os auxiliares do presidente avaliam que o resultado já era esperado por seu primeiro ano da escola no grupo especial. Queria que o senhor fizesse uma análise da repercussão que o senhor tem visto sobre o desfile, especificamente sobre essa ala, no domingo passado. Eu só lamento a que ponto que nós chegamos no nosso país, né? Onde nós estamos discutindo uma escola de samba que naturalmente cai, como sempre, as que sobem, dificilmente elas permanecem nesse grupo de elite, e nós estamos agora comemorando porque caiu, porque subiu, ou seja, esse é um tema nacional agora. Então eu quero, nessa primeira ponderação, lamentar o nível de discussão que nós estamos diante de problemas tão sérios que nós estamos atravessando em nosso país. Agora, por um outro lado também, eu preciso, mesmo sendo deputado de oposição, mas dentro da minha honestidade pública, eu preciso também parabenizar de alguma forma o presidente da República. E eu vou dizer por quê. Porque ontem, conversando com o nosso ministro Jorge Messias, ele me disse particularmente o seguinte: Ottoni, eu tentei dissuadir o presidente Lula a não estar presente, ou pelo menos convencer a escola, tanto ele quanto o ministro Sidônio, a pedir para que não entrasse essa ala. E a resposta do presidente Lula foi: não. Em nome da liberdade cultural, em nome da liberdade de manifestação, eu não vou pedir isso à escola. Portanto, apesar de todas as críticas que eu já fiz, eu preciso também aplaudir o Lula pela sua coragem, mesmo sabendo que teria prejuízo pessoal, político nessa história toda, em bancar isso em nome da liberdade de manifestação cultural. Portanto, quem tem críticas a Lula, como eu tenho, uma coisa tem que admitir: ele é um democrata. E ele, mesmo diante de um prejuízo pessoal, topa o prejuízo pessoal para não chegar para a escola que iria homenageá-lo e aí dizer: ó, tira essa ala para não me prejudicar. Então, mesmo sendo político de oposição, eu tenho que aplaudir o comportamento democrático do presidente da República. O que eu queria lhe perguntar é como construir daqui para frente uma recomposição dessa relação. A gente está falando aqui, claro, do público religioso, mas especialmente público evangélico, que já votou muito em Lula no seu primeiro e segundo mandato, votou também na última eleição. Há como recompor, afinal, Lula é visto muitas vezes diferente da esquerda com essa agenda mais progressista. Lula tem na ação dele, no pensamento dele, até uma ação muitas vezes conservadora. Presta atenção, Ana. Todos os avanços que nós tivemos sociais, todos os avanços que nós evangélicos tivemos, foi no governo Lula. Olha que contradição. Foi no governo do PT. Marcha para Jesus, Dia do Pastor, Dia da Pastora, música gospel como manifestação cultural. O presidente Lula fez um decreto agora, e nesse decreto ele equiparou os evangélicos às outras religiões. Qual é a nossa reclamação? Tudo que os católicos fazem é cultura. Eles pegam os santos, andam pela rua em procissão, é cultura. Aquelas religiões de matriz africana vão lá para o sambódromo, incorpora Oxóssi, incorpora Iemanjá, incorpora Caboclo, mas é cultura. Só nós, evangélicos, é que tudo que a gente faz é religioso. O que Lula fez? Lula baixou um decreto, e eu estava presente lá no Palácio, eu fui, mostrando que toda manifestação evangélica torna-se parte da cultura brasileira. Ou seja, se hoje o evangélico estiver em praça pública, cantando, pregando a palavra de Deus, ele não pode ser mais impedido, Ana Flor. Por quê? Porque isso se tornou uma manifestação cultural. Ironicamente, quem deu isso foi Lula. Mas isso não consegue reverberar. Por quê? Primeiro porque o governo comunica mal com a igreja. E segundo, porque é difícil você conseguir comunicar com um povo que, na verdade, entendeu que o PT é a personificação do mal. Houve um sequestro mental feito pela família Bolsonaro, que, na verdade, de cristãos, eles têm muito pouco, não é? Mas sequestraram a igreja nesse sentido. E eu sou o único maluco de direita, conservador e evangélico, que estou encarando esta onda terrível e dizendo ao meu povo: não vamos permitir que essa polarização nos divida como igreja. Os evangélicos sempre votaram em Lula, em Dilma, em Aécio, em FHC, em quem quisesse votar. E o nosso voto nunca foi demonizado. Por que está sendo demonizado agora? Porque esse é o fenômeno bolsonarista de 2018 para cá.